ficar de pé por um momento. Nós estamos num culto profético, amém? Quantos aqui entendem que nós estamos num culto profético? Levante sua mão. Tudo que nós fazemos aqui é receber as palavras do céu e reagir àquilo que vem do alto, amém? Então eu quero que nessa noite, a partir da palavra que foi ministrada aqui em dízimos e ofertas, a partir do louvor que está sendo ministrado, você possa reagir a essa palavra, amém? Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá terra e céus, passarão, mas sua palavra permanecerá. Aleluia. Em ambientes proféticos, amém, glória a Deus. Com glória a Deus você pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Boa noite, Lagoinha. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Gente, Deus, eu não sei ministrar, eu não sei pregar se você não reagir, amém? Então eu preciso sentir você comigo aqui, preciso que você reaja a essa palavra, amém? Glória a Deus. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 3, verso de número 29. João, capítulo de número 3, verso de número 29. Gente, só compartilhando com vocês que minha esposa fez um negócio muito legal aqui, ó. Toda vez que eu abro o iPad agora, aparece a fotinha de um dos meus filhos aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Bonitinho demais, né? Amém? João 3, verso 29. Se você achou, diz amém. Se você não achou, diz misericórdia. Se você vai ler no telão, você diz estamos juntos. Amém, glória a Deus. João 3, verso 29 diz assim: a noiva pertence ao... Mais forte, a noiva pertence ao... E o amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Amém? Vire para quem está do seu lado e fala assim: você é o amigo do noivo. A minha pergunta para você: você está alegre hoje? Amém? Amém? Glória a Deus. Preciso começar a falar com você, não a respeito só desse momento de ministração, mas eu preciso falar para você a respeito desse culto ao Senhor. Porque tudo neste culto está falando, está movimentando os céus, está movimentando a terra para falar com você. E os seus ouvidos precisam estar atentos. Tudo que nós fazemos no dia a dia começa a gerar ruído ao nosso redor, começa a gerar barulho ao nosso redor. Opiniões geram perturbação, às vezes, no nosso discernimento de certo e errado. Pressão, às vezes, no trabalho, tenta te forçar a fazer coisas que não são certas. Às vezes, alguma situação na sua família, às vezes, alguma expectativa que foi gerada, às vezes, alguma urgência financeira, começa a fazer ruído, começa a atrapalhar aquilo que Deus está falando. Mas eu quero dizer para você
que nessa noite você está em um ambiente profético. Em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Então, meu irmão, não importa aquilo que passou lá fora, não importa aquilo que foi dito para você no dia de hoje, não importa mais as acusações que te fizeram, não importa mais as pressões que impuseram sobre a sua vida, não importa mais as opiniões que liberaram sobre você, sabe por quê? A partir desse momento, a partir do momento que você pisou na casa do Senhor, aleluia, você está em um ambiente onde o Senhor está liberando palavras sobre você. Você está em um ambiente onde o Senhor está declarando vida sobre você. Eu quero trazer você de volta para o texto agora. João 3:29. Quando nós olhamos esse texto e nós lemos o capítulo como um todo, nós estamos falando sobre João Batista. João Batista, para aqueles que não sabem, é o primo de Jesus, é aquele que batizava no Rio Jordão. Mas aquilo que a gente não entende é que nesse primeiro momento, João é uma figura pública muito mais conhecida do que Jesus. João é alguém que as pessoas olhavam e respeitavam, porque João não seguia a tendência. João é filho de quem? Zacarias. Zacarias é um homem do templo. Zacarias é alguém que recebe uma revelação do anjo. Ele estava no templo, servindo no templo, e por não acreditar, o anjo tira a sua voz até o nascimento da criança. Ou seja, João era alguém que era para ser criado no templo. Mas a voz de Deus, o discernimento de Deus sobre a vida de João, guiava João ao ponto dele falar assim: a voz de Deus está me chamando para o deserto. Há pessoas que estão no templo, há pessoas que estão ministrando no templo, mas Deus precisa que eu vá para o deserto. Eu não preciso te lembrar, espero que não, porque senão você vai ter que tomar um ômega 3 aí. Mas a Paula, na sua oração, no momento profético, disse: Deus está nos levando às vezes para um deserto. Eu quero que você entenda que o culto, ele é algo racional, até o ponto onde a gente pode seguir uma liturgia, meu irmão. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus é quem direciona. Deus continua falando através dos seus profetas, Ele continua falando através dos seus ministros. Ei, é Ele quem está falando contigo essa noite. Você pode dar um glória a Deus por conta disso? Você entende que a partir desse momento nem toda voz merece a sua atenção? Poxa, mas a voz de Deus chamou João para o deserto. Meu irmão, às vezes Deus vai te colocar em cenários adversos para você crescer, sim. Ah, mas Deus vai te fazer prosperar. Esse precisa ser o melhor ano da sua vida. O ano mais poderoso do ministério de João. Ele batiza Jesus e algum tempo depois ele tem a cabeça cortada. O melhor ano da vida de João. Meu irmão, às vezes você está sendo iludido pelas vozes desse mundo, porque Deus quer te mostrar, quer te caminhar para o deserto, para que lá você tenha plenitude, calmaria, e consiga escutar apenas uma voz, e essa voz ela virá do alto. Diante disso eu preciso te perguntar, e é uma pergunta muito séria: qual a voz você tem escutado? Qual a voz que você tem tomado para si como revelação para o seu coração? É a voz do seu chefe no trabalho, da esposa em casa? É a voz de um conselheiro amigo? É a voz de alguém que você conhece? Ou é a palavra de Deus que revela quem você realmente é? Qual é a voz que tem guiado os seus dias? Qual é a voz que tem feito você basear a sua história, que tem direcionado o seu futuro? Sabe por quê? Nós precisamos ouvir essa voz.
a voz de Jesus e entender que, assim como João falou, olha, eu me alegro na voz do noivo. Olha, eu tenho várias pessoas ao meu redor, eu tenho várias pessoas querendo me seguir, mas eu vim para preparar o caminho para alguém. Eu quero te dar um exemplo muito claro de como João poderia fazer uma parábola no dia de hoje. Você está indo para um casamento, você mulher. Você está indo para um casamento. Você tem lá na sua estante, lá na sua arara, vários vestidos. Mas você está indo para um casamento. E você acha um vestido branco, bonito. Você vai com um vestido branco para um casamento? Sim ou não? Por que você não vai com um vestido branco para o casamento? Quem é o centro da festa? Quem é a pessoa mais importante da festa? A noiva. João entendeu algo grandioso. O papel dele não era maior do que o do Messias. João não estava preocupado com a sua reputação. João não estava preocupado com o que as pessoas iam entender sobre ele. Poxa, mas você tem que se vestir melhor, cara. Pô, você tem um público que te segue, você vai se vestir de trapo? Poxa, cara, sua alimentação, cara. Pô, você está mexendo com um público muito grande. Se você falar para eles comprarem algo aí, ó, eles vão comprar. E você está comendo gafanhoto, cara. Imagina se João ouvisse vozes como essa. Se João fosse guiado como vozes como essa. Você está sendo guiado? Será que é do influencer que você gosta? Será que é da televisão que você assiste? Deus está falando conosco a respeito da voz que precisa nos guiar. Deus está falando conosco a respeito daquilo que é a verdade, o caminho e a vida. O próprio Cristo se apresenta diante de nós, falando: ei, eu estou falando contigo, se alegre pela voz do noivo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Há pessoas que querem ser mais importantes que o noivo. Porém, quem reconhece a voz do noivo não se ofende quando ele cresce. O problema não é a falta de alegria. O problema muitas das vezes não é a promoção que você quis ganhar no trabalho e não ganhou. Às vezes o problema não é o reconhecimento que você queria naquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes o seu coração está tão inflado com isso que você quer tanto reconhecimento, que o noivo, que o próprio Cristo que está agindo em você, ele não consegue aparecer. Ele não consegue iluminar ninguém, ele não consegue ser mostrado a ninguém. Você não consegue ministrar a vida de ninguém com a sua vida. Se eu não me engano, o Spurgeon fala isso. Pregue, se for preciso, use palavras. A vida de um cristão, ela não precisa ser 24 horas por dia alguém falando sobre Jesus, mas precisa ser 24 horas por dia alguém caminhando nos mesmos passos que Jesus. Mas esse agir, esse caminhar, ele nunca é algo forçado. Ele nunca vai ser Jesus dando um tapão na porta, abrindo a porta e falando assim: agora quem manda aqui sou eu. Não. Mateus 22, verso 2. Você pode projetar para mim, por gentileza? Mateus 22, verso 2. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. É semelhante a um rei que preparou um casamento para o seu
filho. Versículo 3. Enviou o seu servo aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados, que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Pode passar o último versículo. Os restantes, agarrando os servos, mataram-nos e os amarraram, maltrataram-nos e os mataram. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Quantos de nós estamos sendo convidados para essa festa? Quantos de nós estão recebendo o convite do Senhor para entrar no casamento e falar assim: olha, eu me alegro na presença do noivo? O rei prepara a festa, o rei prepara o banquete, ele mata os bois, prepara a mesa, mas há algo que não depende do rei, porque a resposta, ela vem do convidado. O convite, ele é liberado apenas por uma voz, e quem não escuta, não comparece, não estará na cerimônia. Quem não escuta a voz de Cristo, quem não segue a voz do Senhor, não chegará no casamento. Meu irmão, às vezes você conhece pessoas muito boas, pessoas que ajudam outras pessoas, pessoas que têm um coração muito grande, mas que não escutam a voz do Senhor. Você pode fazer às vezes o melhor que você puder, mas se você não escutar a voz do Senhor, não se arrepender dos seus maus caminhos, não vai bastar ser uma boa pessoa. A palavra vai dizer para nós que todos nós pecamos, todos nós somos dignos de morte, mas através do Filho de Deus, através da graça concedida, através do sacrifício de sangue que Ele fez, nós seremos salvos. Amém? Esse convite, ele precisa reverberar no seu coração. Esse convite, ele precisa mexer com você. Isso precisa mexer com o seu interior. Sabe por quê? Porque um dia o casamento vai chegar, a noiva, a igreja, ela vai se encontrar com Jesus. A palavra vai dizer em Apocalipse 19, verso 7: alegremo-nos e exultemos, pois chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Nós precisamos nos alegrar. Glórias a Deus, aleluias. O noivo está chegando, ele está vindo. Mas e quanto a nós? Será que nós estamos vestidos de acordo? Será que nós estamos prontos como igreja do Senhor para nos apresentarmos diante do noivo? Será que eu e você estamos sendo corrigidos por essa palavra? Será que eu e você estamos sendo direcionados para o caminho de salvação? Será que eu e você temos prestado atenção nos nossos dias para viver em santidade? Lavado as nossas mãos, os nossos pés, limpado o nosso coração, para chegar diante do Senhor com as mãos limpas e um coração puro? Meu irmão, Jesus não está vindo para buscar uma noiva que está se aprontando, Ele está vindo para buscar uma noiva que está pronta. A noiva, ela não está se preparando para o dia, ela tem que estar pronta para o dia.
uma cultura judaica praticada nos dias de Jesus, aonde naquela cultura o casamento era marcado pelos pais. Então, o pai do noivo conversava com o pai da noiva, eles acertavam o casamento, mas o dia do casamento, os noivos não sabiam. Os noivos não sabiam que dia eles iriam se casar. Os noivos não sabiam quando era o momento do casamento. Mas de repente, o pai chegava e falava assim: olha, você está pronto? Coloca lá a roupa que você já preparou. Coloca os adornos que você já está preparada. Por quê? Porque hoje é o grande dia. Dependia dos preparativos do noivo e da noiva? Não. Dependia de um comando, de uma voz do pai. Os noivos precisavam estar prontos, mas era o pai quem sabia a hora. Meu irmão, nós apenas escutaremos o som de uma trombeta, e será o sinal: ei, pode vir. Pega as suas roupas brancas, pega os galardões, pega tudo e vem se encontrar comigo nas nuvens. Meu irmão, eu anseio por esse dia, eu desejo esse dia, mas eu quero estar pronto para esse dia. Eu não quero estar com a veste errada, no tempo errado. Eu não quero perder o discernimento espiritual nesse tempo. Eu não quero perder os olhos fixos em Jesus. Eu quero estar pronto para o grande dia. Quero caminhar para o final. Esse é o quarto ponto dessa pregação. O nome dessa pregação é Se Alegrando na Voz do Noivo. Quero compartilhar com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Meu irmão, para mim é um dos textos mais relevantes da Bíblia. E ele vai falar de algo muito grandioso aqui. Paulo vai falar já no verso 11, ele vai falar assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias para um menino. Porque agora vemos como num espelho, obscuramente. Mas haverá então um dia onde o veremos face a face. Aleluia. Agora conheço em parte, mas então chegará um dia aonde eu conhecerei o meu noivo, como também sou conhecido. Aleluias. Aleluias. Meu irmão, esses dias no GC, falei que eu ansiava pela vinda do noivo para poder abraçá-lo. E uma das pessoas falou assim para mim: olha, mas a gente já vive com Jesus no nosso coração. Eu falei: sim, nós vivemos com Ele no nosso coração, mas eu tenho o desejo de um dia poder abraçá-lo, poder encostar o meu rosto ali, chorar, me alegrar, sorrir, falar: Jesus, que bom que esse dia chegou. Paulo falou aqui sobre geração, sobre você gerar algo. Meu irmão, uma das coisas mais terríveis para quem é ansioso é a expectativa. E nada pior para um ansioso do que a gravidez de uma esposa. Fui pai 2 vezes, Bernardo e Natanael. Das 2 vezes, o meu anseio não era como o anseio da minha esposa, de muitas das vezes passar a sensação da dor, passar a sensação do peso. O meu anseio era simplesmente
ver o rosto dos meus filhos. Não existia ultrassom mais ultra master blaster que pudesse ser, que tirasse do meu coração essa expectativa. Pelo contrário, o meu anseio é o mesmo anseio que eu senti nas gerações durante a gestação dos meus filhos. É encontrar Cristo face a face. É ver o rosto do meu Criador e falar: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração. Eu não sei qual é a expectativa dos seus dias. Eu não sei como que você tem gastado a sua vida. Mas eu quero dizer para você que se você não tem gastado a sua vida para encontrar Jesus, você tem gastado a sua vida da forma mais errada e desprezível possível. Você é como um miserável, uma miserável que está correndo uma corrida para chegar em lugar nenhum. Mas eu tenho fama, eu tenho dinheiro. Leviana a sua tentação, porque tudo isso será consumido pela terra. Quando você se for, tudo isso vai ficar para trás, mas o seu espírito vai se encontrar com o Criador. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Meu irmão, a palavra de hoje, ela não é um carinho na sua cabeça, como esse culto também não foi. Ela é mais como um soco na boca do estômago mesmo. Desculpa se de alguma forma isso te ofendeu, isso mexeu com você. Mas eu tendo a dizer para você que nós como igreja precisamos crescer para entender e ouvir a voz do noivo. Paulo, ele fala no capítulo 13 de Coríntios: olha, eu era menino, eu era como um menino, mas eu precisei deixar de ser menino, deixar as coisas de menino para trás, porque um dia eu o conhecerei. Mas para conhecê-lo, ele precisa se encontrar com Jesus, ele precisa se encontrar com Deus face a face, ele precisa discernir a voz do noivo, ele precisa saber qual é a voz do noivo. Meu irmão, ninguém é chamado para uma festa de casamento se não tem relacionamento com o noivo. Ninguém é chamado para a casa de alguém sem ter relacionamento com essa pessoa. Se você não tem relacionamento com Deus, não espere um dia ser chamado para morar na morada dele. Se você não tem relacionamento com o Pai, não tem sentido você ir para o céu para ficar vendo a cara de Deus e fazendo o que nós vamos fazer pela eternidade. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. E eis que vozes como de muitas águas clamavam junto com os 24 anciões: Santo, santo, santo é o Senhor. Alabai cara, alabaxê. Ora lamai cana alabai. Relamai cai alabaxê cana alabai. Oh Jesus, nós ansiamos pela Tua presença. Oh Jesus, nós ansiamos, Senhor, pelo grande dia. Jesus, nós estamos ansiando pela Tua vinda, Jesus. Ó Senhor, se for preciso perder tudo para Te encontrar, nós queremos perder. João Batista, nesse mesmo texto, fala que ele cresça e eu diminua. Pai, que o Senhor cresça e nós possamos diminuir, porque nós não queremos ser o centro, nós queremos que o Senhor esteja no centro. Nós queremos ser como o amigo do noivo.
Nós queremos ser, Senhor, como aqueles que se alegram com a chegada do noivo. Nós queremos ser, Senhor, como aqueles que anseiam a Tua vinda, Pai. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de Ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Como Tu, Jesus. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença melhor que a vida é o Teu amor. Aleluia. Como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa.
forte, Lagoinha. Como espero o dia. Enfim será como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Apenas a igreja maravilhoso, maravilhoso, Admirável, tão sublime. glorioso, tua presença é mais desejável do que ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluias. Mais forte, Lagoinha, mais forte. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Feche seus olhos por um instante. Quero que neste momento você consiga discernir algo. Jesus não te chamou para viver uma vida pacata. Jesus não te chamou para viver uma vida linear, uma linha reta, não. Jesus te chamou para ouvir a voz dele. Jesus te chamou para ouvir a voz dele. Se há alguém aqui nessa noite que nunca ouviu essa voz, mas hoje teve uma experiência diferente. Se há alguém aqui nessa noite que pela primeira vez sentiu o coração bater de uma forma totalmente diferente, ouvindo a voz de Cristo Jesus e deseja aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você levante a sua mão acima da sua cabeça, mas precisa ser agora. Nós não temos mais muito tempo. Eu preciso que você levante sua mão agora. Quero perguntar para você que talvez estava desviado dos caminhos do Senhor, estava longe da presença do noivo, estava para recusar o convite de casamento, mas hoje decidiu mudar a rota, ouvir a voz certa. Se você está aqui nessa noite e você quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão acima da sua cabeça, nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, ou que quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém, glórias a Deus. Dê a sua salva de palmas mais alta, mais forte, o melhor que você tem para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, pode se assentar por um momento. Espero que essa palavra tenha mexido com o seu coração de alguma forma, tenha mexido com você, tenha despertado você para um novo tempo em Cristo Jesus. Que esse culto como um todo tenha falado com você, dos louvores, a ministração profética, ao momento de avisos, até mesmo dízimos e ofertas, e a ministração da palavra de Deus. Que o Senhor possa despertar você para um novo tempo, um tempo de alguém que está se preparando para a vinda dele. Amém?